Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos reinos mais esquisitos e, sinceramente, mais incríveis de todos: o reino protista. Parece até o começo de uma piada, né? Mas a resposta para essa pergunta leva a gente para um dos grupos de seres vivos mais diversos que existem no nosso planeta. Então vamos lá. Para entender o reino protista, imagina aquela gaveta da bagunça que todo mundo tem em casa. Sabe, onde vai parar tudo que não tem um lugar certo? Na biologia, essa gaveta é o reino protista. Se um organismo tem células complexas, ou seja, é eucarionte, mas ele não é bem um animal, nem uma planta, nem um fungo, ele vem parar aqui. É um grupo que é muito mais definido pelo que ele não é. E olha, a diversidade é uma coisa de louco. É só bater o olho nessa imagem para a gente ter uma noção. A gente vê desde protozoários, que se comportam como uns animaizinhos, até algas microscópicas, que são a base de toda a vida aquática. E claro, aquelas algas gigantes que a gente vê no mar. Parece impossível, mas sim, todos eles pertencem ao mesmo reino. Ok, vamos começar pela primeira grande turma desse reino, os protozoários. Eles são muitas vezes chamados de protistas que se parecem com animais. Então, o que define um protozoário? Bom, basicamente eles são seres de uma célula só, mas uma célula bem complexa. Eles não produzem a própria comida, então precisam sair por aí caçando, como predadores. A maioria curte um ambiente úmido, mas a grande divisão aqui e o que realmente define o impacto deles no mundo é se eles vivem de boa na deles ou se são parasitas. E é aí que mora o perigo. E o mais curioso é como a biologia tradicionalmente organiza essa galera. Pelo jeito que eles se movem. Os sarcodinos, tipo a ameba, esticam partes do corpo criando uns pés falsos. Já os mastigóforos, como o trypanosoma, têm uns chicotes longos, os flagelos, para nadar. Os ciliados são cobertos por milhares de pelinhos que batem em sincronia. E por fim, os esporozoários. Bom, esses nem se mexem, são os parasitas por excelência. E aqui a gente consegue visualizar isso perfeitamente. A forma da ameba que está sempre mudando, o chicote do flagelado, a cobertura de cílios do ciliado e a estrutura bem simples do esporozoário. São 4 estratégias de locomoção completamente diferentes, mas todas com um único objetivo: sobreviver. E essa busca pela sobrevivência, especialmente a dos parasitas, nos leva para um lado bem mais sério da história: o impacto gigantesco que alguns desses protozoários têm na nossa saúde. Para começar, vamos falar de um exemplo que é um problema enorme, especialmente aqui no Brasil: a doença de Chagas. Ela é causada por um protozoário do grupo dos mastigóforos, aqueles com chicote. E aqui a gente vê a dupla mortal. O vetor é esse inseto aí, o famoso barbeiro. O perigo não está na picada em si. O que acontece é que, depois de picar para se alimentar do sangue, ele defeca ali perto. E é nas fezes dele que está o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Aí a pessoa coça o local da picada e, sem querer, acaba empurrando o parasita para dentro do próprio corpo. E o contágio não para por aí. Já tivemos vários surtos graves no Brasil pelo consumo de alimentos que foram moídos junto com o inseto contaminado, como açaí e caldo de cana. E a doença também pode passar por transfusão de sangue, transplante de órgãos e até da mãe para o bebê durante a gestação. Qual é o resultado disso tudo? Estima-se que hoje, no Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas vivem com a doença de Chagas. É um problema de saúde pública gigantesco e tudo isso causado por um serzinho microscópico. E Chagas não é a única. A malária, que é causada pelo Plasmodium e transmitida por um mosquito, ainda mata centenas de milhares de pessoas todo ano no mundo. E tem também a amebíase, causada pela entamoeba, que a gente pega por água e comida contaminada, um problemão em lugares sem saneamento básico. Pois é, até agora o papo tá pesado, né? Parece que protista é sinônimo de problema. Mas calma, essa é só metade da história. Agora a gente vai virar a chave completamente. Vamos conhecer agora a outra equipe de peso do reino protista, as algas, os protistas que se parecem com as plantas. Se os protozoários são os caçadores, as algas são as produtoras. Elas são autotróficas, ou seja, elas fazem fotossíntese, igualzinho às plantas. Mas o mais incrível é que elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese do planeta. Elas produzem mais oxigênio do que todas as florestas tropicais juntas. Elas são literalmente a base de quase toda a vida nos oceanos.
E quando a gente fala em alga, a primeira imagem que costuma vir na cabeça é essa aqui, né? As algas pluricelulares ou algas marinhas. Existem as verdes, as vermelhas e as pardas. E cada cor vem de um pigmento diferente que ajuda a captar a luz do sol em diferentes profundidades do oceano. E o valor delas vai muito além da ecologia. Elas são uma potência na indústria. Das algas vermelhas, a gente tira o agar, que é usado para dar textura em doces e gelatinas. Das algas pardas vem o alginato, que é o segredo para deixar sorvetes e cosméticos mais cremosos. E até as carapaças microscópicas das diatomáceas viram matéria-prima para filtros e até para creme dental. Elas estão em todo lugar. Mas, assim como os protozoários, as algas também têm o seu lado sombrio. Quando algumas algas unicelulares, como os dinoflagelados, se multiplicam sem controle, elas podem causar o fenômeno da maré vermelha. Elas soltam toxinas na água que são tão potentes que podem causar a morte em massa de peixes e outros animais marinhos. E é exatamente isso que nos leva à grande conclusão sobre esse reino tão peculiar. No fim das contas, o reino protista é isso, um reino de extremos, de contrastes absurdos. De um lado, temos protozoários parasitas que causam algumas das doenças mais devastadoras que a humanidade conhece, e do outro, temos as algas, que produzem o oxigênio que a gente respira e sustentam toda a vida nos oceanos. Destruidores e doadores de vida, todos debaixo do mesmo teto. E aí a gente volta exatamente para o começo de tudo, para aquela definição. Eles são os excluídos, os que não se encaixam em nenhuma outra caixinha. E talvez seja justamente essa característica, essa falta de um padrão, que os torna tão versáteis, tão adaptáveis e, no fim, tão importantes. E fica a reflexão, nesse universo de desajustados microscópicos, com estratégias que vão do parasitismo letal à criação de vida em escala planetária, será que eles não são, na verdade, os maiores mestres da sobrevivência que existem?